Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos conectar estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o ódio e o mal, a maldade e como podemos lidar com isso. Para iniciarmos as reflexões de hoje, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, olha por estes teus pequenos filhos que ainda são tão errados em tantos aspectos, que a tua luz possa nos tocar e sejamos inspirados por mais alto para fazermos, agirmos e sentirmos melhor a cada dia. Abençoe nosso mundo, aqueles que estão em sofrimento e mais necessitam, e de acordo com as demandas de amor em cada coração e alma. Que assim seja. Muito bem, para iniciarmos então as reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Resistência ao mal. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade filha da ignorância com a maldade filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentadas pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe de separação e de discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita, no sectarismo pernicioso, nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca uma determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfigurava as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando o olho por olho e o dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Que assim seja. Eita! Um texto que cabe como nunca nos nossos tempos de hoje. O mundo nunca esteve em total paz, mesmo porque estamos no mundo de provas e expiações, onde a maldade ainda é muito grande e supera em muitas vezes a bondade. Porém, estamos caminhando para a regeneração, a transformação deste mundo. E, como já foi previsto e dito, essas grandes calamidades naturais ou induzidas às vezes pelo próprio homem fazem parte dos soluços, das transformações que vão gerar essa nova vida neste novo mundo. Bem, nesse texto especificamente nós estamos falando de quando Jesus nos diz que se bater numa face oferece a outra. E Emmanuel elucida muito bem, ele não quer dizer que você vai se deixar
bater sem fazer nada. Não é isso que Jesus quis ilustrar com essa fala, né, em forma de parábola, digamos assim. E o que ele quis dizer, Emmanuel traduz de uma forma brilhante, nos explicando que não se revida com a mesma ferramenta, não se combate o fogo colocando mais fogo, não se combate uma enchente jogando mais água, não se combate o ódio com mais ódio, não se combate maldade com mais maldade. Em um dos trechos ele até comenta que nós muitas vezes combatemos o mal, digamos, por impulsividade, ou que alguém faz de uma forma, né, sem premeditar, sem pensar, com a maldade calculada, que maltrata aquela pessoa de uma forma constante e corriqueira, querendo fazer olho por olho, dente por dente, que é o que Jesus veio combater, né? Ele veio combater e mostrar que a resposta para o que há de ruim, o que há de mal, é o amor, é saber perdoar, é saber ensinar o bem. Então, qual que é a resposta para quando nós lidamos com o ódio? Amar. Amar como? Amar fazendo coisas boas, com ações. Então, se alguém está falando coisas ruins, que eu comece a falar coisas boas, né? Não preciso falar com a pessoa, mas eu fale coisas boas. Se alguém está espalhando correntes de ódio, que eu passe a espalhar correntes de luz, de bem. Se alguém está me difamando, que eu possa orar por aquela pessoa e pedir por ela e ao mesmo tempo continuar fazendo o que eu considero bom e justo em nome, né, do amor que Deus nos ensina. Então, não é ficar parado, inerte, mediante ao que fazem de ruim. É ao contrário, agir muito, mas não com a mesma ferramenta. Não com rancor, ódio e maldade, mas sim com amor, trabalho, serviço, perdão e auxílio. Porque com isso, pode ter certeza, na persistência dessas boas coisas, o seu derredor muda. O que volta para você, cedo ou tarde, passa a ser coisas boas. Então, todo mundo colhe o que semeia, de bom e de ruim, agora ou lá na frente, né? E dentro desse contexto, nós temos o nosso lindo livro, Mãos Marcadas, ditado por espíritos diversos e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Ilações Espíritas, pelo autor Albino Teixeira. O impulso de odiar, quando não extirpado da nossa alma, será sempre um fator de desequilíbrio. Primeiramente, leva a uma grande perturbação. Da grande perturbação, conduz a uma doença. Da doença, transporta a agressividade exagerada. Da agressividade exagerada, leva à delinquência potencial. Da delinquência potencial, é capaz de sair para loucura e crime, angústia ou queda pela fermentação da culpa. E na fermentação da culpa, o espírito pode atravessar muitos séculos em reencarnações de tratamento ou reajuste. Capacitemo-nos de que não vale odiar de nenhum modo e em tempo algum, de vez que somos espíritos eternos que Deus criou e não nos é lícito olvidar que Deus nos ama e sustenta, ampara e abençoa, promovendo recursos tanto em nosso favor quanto em favor dos outros, até que todos atinjamos as fontes da perfeição e da alegria. A face disso, toda vez que o impulso de odiar se nos reponte do ser, retornemos ao ensinamento do perdão do Evangelho e indaguemos de Jesus nos recessos de nós próprios. Senhor, quantas vezes por dia devo mostrar amor aos meus semelhantes? E a voz dele, de certo, se nos repercutirá no imo do coração. Não digo que mostres amor tão somente uma vez, mas 70 vezes 7 vezes. Que assim seja. Corroborando o nosso Evangelho, essa passagem vem nos mostrar que o ódio, ele nunca é um remédio para combater o ódio. A raiva e a maldade nunca funcionam como remédio para o que nos faz mal, né? Então,
o que esse texto vem nos falar é que Jesus nos recomendou: perdoa e ama 70 vezes 7. Lembrando que o 7 aí significa, na época, né, um número que remete ou reponta ao infinito, né? Então, nós temos, como filhos de Deus, como seres que ainda têm vários defeitos e erros também, que buscar amar e perdoar, compreender que o outro tem o direito de errar como nós ainda erramos também. E se não erramos da mesma forma, já podemos ter errado no passado, ou vamos errar ainda no futuro. Ali na frente pode ser nossa pedra de tropeço, e precisaremos que os outros também nos perdoem, nos compreendam, para seguirmos em frente. Que nós então possamos ter essa clareza de que a solução para a nossa paz e para o mundo em todas as situações é amar. Amar é o quê? É seguir o que Jesus fez, ensinou e falou. Mas de fato o que ele ensinou e falou. E não interpretações esdrúxulas que muitas vezes querem gerar preconceito, raiva, ódio contra irmão. A lei se resume em uma só, né? Jesus já disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar. Então, respeitar, fazer tudo de bom e nunca combater o mal com mal, o ódio com ódio. Aí sim, em breve tempo, nós teremos a regeneração do nosso mundo. Que os bons anjos possam nos inspirar e auxiliar a todos os encarnados e desencarnados que estão aí, passando por dificuldades e dores, provas duras, né, nesse nosso mundo, e especialmente que ilumine também os governantes do planeta, né? E dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Por que odiamos? Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Emotion Review, que quer dizer revisões sobre emoção, pela primeira autora Agneta Fischer e última autora Alba Jazini. Bem, o que esse artigo nos traz? Ele faz uma menção dos porquês e dos sentimentos, percepções que estão por detrás do ódio, né? Então, o que é que está associado com esses ódios que ainda acontecem neste mundo, neste planeta e em nós muitas vezes? E eles refletem que o ódio, ele é muito mais baseado na percepção do que o outro é, no sentido de ele participa de uma classe, ele tem uma determinada característica de pele, de cor, de vida, do que com relação ao que o outro faz. Olha que coisa terrível, né, de se pensar. Ou seja, as pessoas são julgadas por uma característica que ela tem, do que ela é, seja, por exemplo, ser uma pessoa negra, ser um homossexual, ser judeu, ser de uma determinada religião, é uma característica daquela pessoa. Mas todas as ações, o que essa pessoa faz de bom, às vezes ela vive a vida inteira fazendo coisas boas, mas mesmo assim ela é odiada. Olha, e por quê? Por causa de preconceitos. E aí, nesse artigo é analisado que isso denota uma fragilidade do grupo que está odiando, porque é fácil odiar o que é diferente. É muito mais fácil simplesmente repudiar, expulsar o que é diferente, do que buscar entender e aceitar que as diferenças estão ok, que a outra pessoa pode ser diferente e está tudo bem, e que existem sim diferentes formas de ser bom, de ser luz, de ser amor, que são diferentes da minha, da sua, da que nós pensamos. Então, um pouquinho de empatia, nós podemos compreender o que Jesus nos pediu: amar ao próximo como a ti mesmo. Saiba que o outro tem o direito de ser diferente e mesmo assim ser amado, porque Deus ama a todos, sem distinção. Desde o bandido, a pessoa que erra muito, até o santo, que ainda são poucos nessa terra, mas todos são amados por Deus.
Todos somos filhos de Deus. Todos somos a imagem e semelhança da criação. Então, que nós possamos ter isso em mente e passemos a julgar menos, e quando decidirmos julgar, olhemos toda a característica e o conceito de bem e de ação que os outros fazem, e não somente uma única característica que aquela pessoa possui, porque isso não determina o todo de nenhum indivíduo e de nenhum grupo, né? Tem pessoas boas e ruins em todas as religiões, tem pessoas corretas e extremamente incorretas em diferentes crenças políticas, religiosas ou orientações, cores, etnias e países. Isso não define toda uma população, nunca. Julguemos menos, gente. Deus, através de Jesus, nos ensinou ao respeito e amor, e não julgamentos. Façamos o bem. E para encerrarmos, façamos a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, que este teu ensinamento, através do Mestre Jesus, ressoe em nossa alma e coração e mente, para podermos de fato colocar em prática na nossa vida. Que os bons anjos mentores nos orientem e inspirem, que a tua luz possa ser transbordada e refletida aonde formos e aonde esses seres de amor puderem estar. Abençoe a todos aqueles que estão trabalhando pelo bem do nosso planeta e de toda a humanidade. Pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos para os que mais sofrem, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.